Imagine que você está num quarto escuro, frio, se sentindo sozinho, querendo enxergar as coisas ao seu redor, querendo se aquecer, mas você não consegue. Você tenta encontrar algo ali dentro, algo que possa aquecer você, iluminar aquele ambiente, mas você não consegue. Até que de repente você percebe que existe uma janela que está muito suja, muito empoeirada. Você então pega um pano, um pedaço da sua roupa e começa a limpar essa janela. Conforme aquela camada espessa de sujeira é removida, um pouco de luz começa a adentrar aquele ambiente. A luz do sol começa não só a iluminar e você consegue perceber tudo ao seu redor, como também começa a te aquecer. Essa é uma analogia para você entender essa busca pela verdade. A gente muitas vezes fica tentando buscar a verdade em uma religião, em um livro, em uma pessoa, em uma mensagem, em uma frase, em um curso, em um canal do YouTube, em qualquer lugar que seja. Sendo que, na verdade, a verdade ela não precisa ser descoberta nesse aspecto, mas sim manifestada. Existem muitos tipos e camadas de verdade. A verdade relativa, subjetiva e que elas fazem parte sim da nossa experiência mundana. Mas aqui eu tô falando daquela verdade que você, que assim como eu, tem esse interesse, esse magnetismo por encontrar a resposta final, a fonte de toda a verdade, a fonte de toda a vida, a gente busca. E eu usava esse termo com muita frequência, então eu sou uma buscadora da verdade, uma buscadora. Mas eu sou uma buscadora, no fim eu nunca vou encontrar nada, eu vou estar sempre buscando. É como se fosse correr atrás do próprio rabo, como se nunca tivesse um fim. Mas se ao invés de a gente usar esse termo, a gente começasse a se tornar a verdade, a gente começasse a evoluir para que ela se revelasse. Não só de fora para dentro, mas de dentro para fora. Eu acredito que a verdade, ela não pertence a alguém, ou alguma crença, ou algum grupo, porque a verdade existiu, existe e existirá independente da humanidade estar aqui, independente de ter uma consciência observando ou não. Então a verdade, ela não precisa, ela está escondida num lugar em que ninguém vai conseguir encontrar. Mas conforme nós vamos evoluindo em termos mentais, emocionais e espirituais, conforme a nossa consciência expande, nos é dado mais acesso a algo que sempre existiu, algo que está próximo de nós. Só que a gente não consegue ver porque a nossa lente está suja. Assim como essa analogia da janela, o sol, ele não começou a existir a partir do momento que eu limpei a janela. Ele sempre esteve ali, ele sempre esteve jogando os seus raios na minha janela. Mas enquanto ela estava suja, poluída, distorcida, eu não conseguia vê-lo. Então, parte da nossa jornada como filósofos, como seres espirituais vivendo nesse mundo terreno, é realmente a gente se tornar, a gente evoluir, não só para testemunhar, mas para que a gente manifeste a verdade através de nós. Grandes líderes que passaram pelo planeta Terra, avatares, seres de luz, eles nada mais foram do que manifestações da verdade. Então Cristo, quando ele se diz que ele é o caminho, ele é a verdade e a vida, ele está tirando, esquece o rosto, esquece a pessoa, mas a conduta do amor incondicional. Essa é a verdade, não o amor relativo que a gente vive. Isso é algo que tem começo e meio e fim. Agora, o que é eterno? O símbolo de Jesus vencer a morte e ressuscitar é justamente esse, que a verdade sempre prevalece. A verdade prevalece a mentira, ou seja, a morte é uma ilusão desse mundo. Existe vida para além daqui. De que o bem sempre prevalece o mal. Então Cristo enfrentou toda aquela dor, toda aquela humilhação, traição e continua sofrendo até hoje. Mas mesmo assim, ele prevaleceu. Então esse é um símbolo que, se você for ver em todos os seres que trabalham esse caminho espiritual de serem luz no mundo, é quando o ego se dissipa,
aquilo que é transitório deixa de existir, para aquilo que é eterno se manifeste. Então essa pode ser uma provocação, né? É uma provocação ousada, né? A gente fala para a gente parar de buscar a verdade, mas é a mesma coisa com essa busca da gente querer acreditar em Deus. Então eu quero acreditar em Deus, acreditar como se ele fosse um conceito, só uma ideia, uma crença fixa na nossa mente. Sendo que Deus quer que você o viva, que você o manifeste, que você o expresse através da sua generosidade, da sua bondade, da sua paciência, da sua compaixão, da sua vontade de amar de maneira desinteressada, da sua vontade de servir, estar nesse mundo sendo um canal do divino. Então reflita sobre esse tema. Se a verdade absoluta, ela é independente, ela vive, ela existe, independente da visão de alguém, então ela não pertence a ninguém, ela está acima de nós. Não é capacidade de só uma pessoa tê-la ou não, porque ninguém tem a verdade. As pessoas, conforme evoluem, elas têm acesso a ela, elas manifestam a verdade, porque a gente faz parte da verdade. Só que perante tanta sujeira, ilusão, distorção, a gente se esquece. Tanto que a gente acredita que nós estamos separados. Você pode estar aí concordando comigo, discordando comigo, achando incrível esse tema ou me xingando aí do outro lado. Independente disso, nós somos células de um corpo maior. A gente faz parte do mesmo sistema. Mas a nossa visão humana limitada faz com que a gente acredite que estamos 100% separados. Então, conforme a gente vai voltando para o caminho evolutivo, o caminho da união, o caminho onde todos esses fragmentos se unem de volta, luz e sombra, a gente consegue testemunhar cada vez mais aquilo que é real. A gente consegue discernir o que é a verdade e o que é uma ilusão. E nesse aspecto, entender que ela é eterna e atemporal faz que a gente observe princípios, leis universais, com que a gente observe a natureza. Então, o fato da gente plantar e colher a mesma coisa não é só uma crença espiritual que alguém escreveu em um livro. É algo que pode ser observado. Você pode testemunhar na sua própria vida coisas que manifestam a verdade em si. E é engraçado que muitas vezes a gente quer buscar a verdade, então eu quero encontrar um livro que me diga exatamente quem é Deus, o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai, eu quero encontrar esse conceito, mas eu não quero me tornar esse conceito. Eu não quero me tornar alguém mais limpo espiritualmente, me tornar alguém cada vez mais purificado, alguém que é cada vez mais honesto, alguém que é cada vez mais vulnerável, alguém que é cada vez mais compassivo. Quando foi a última vez que você pôde ser realmente autêntico? Poder se expressar sem a sua mente, o seu ego, ficarem com medo do julgamento e te aprisionarem. Então, todos vocês que estão aqui, que compartilham desses interesses, assim como eu, é um serviço de muita humildade. Porque o que a gente mais vê, principalmente nas redes sociais, são as pessoas brigando entre si. Então, eu que tô certo, você que tá errado. Não, ninguém quer ter um debate saudável para ver, peraí, deixa eu ver o que do outro pode agregar na minha visão. O que aquela outra pessoa tem de experiência, de vida, de visão de mundo que eu não tenho e nunca terei porque eu não sou ela, mas que pode agregar naquilo que eu estou vendo. E juntos a gente vai somando essa perspectiva. Através do respeito ao próximo, a gente vai expandindo. Porque a gente tem direito de discordar, mas a gente não tem o direito de se ofender. É nítido, às vezes tem comentários aqui extremamente respeitosos de pessoas que pensam diferente de mim. Mas eu consigo sentir no tom da mensagem a energia de quando a pessoa está em paz com isso. Ela não está querendo impor a minha verdade, como eu também não estou aqui querendo impor nada. Eu, por sinal, sou uma grande questionadora e incentivo que vocês também sejam. Que vocês questionem tudo aquilo que vocês pensam, acreditam, mas também aquilo que eu trago. Eu falo isso para os meus alunos. Não pegam tudo que eu digo aqui e falam, ah, sim, amém. Não, questionem, porque juntos a gente vai descobrindo esses buracos, esses pontos falhos, e a gente vai crescendo em direção à verdade. Só que eu acho que existe um orgulho na humanidade,
um orgulho no nosso ego, e eu me incluo nisso, em que a gente quer ter razão e se colocar nessa roupagem, nesse rótulo e condenar todo mundo que pensa diferente ou que acessou uma informação distinta da nossa. Mas se a gente simplesmente parasse para ouvir, e se a gente simplesmente parasse para entender que a humildade também faz parte da verdade. Mesmo que você tenha acessado mais conhecimento e vivido muito mais, tido mais experiência, acessado mais desse campo da verdade, isso não te faz melhor do que quem está abaixo nessa escala de consciência. Pelo contrário, você que já trilhou o caminho de evolução, justamente é quem tem que ter compaixão com essas pessoas que ainda estão tendo uma visão muito limitada. Como o mito da caverna de Platão, a gente começa a ver as coisas conforme a gente sai daquilo. Às vezes você está querendo que as pessoas tenham uma perspectiva igual à sua, mas elas estão numa outra realidade. A perspectiva muda tudo. E quando a gente entende que enquanto seres humanos nós somos limitados, e a verdade é ilimitada, ela é absoluta, ela é eterna, e nós estamos finitos nesse corpo, é natural que a gente não acesse tudo. A gente não aguentaria lidar com a verdade absoluta. Então isso também é um lugar de humildade, para a gente entender qual que é o meu lugar hoje, naquilo que me cabe, para eu ser mais sincero, para eu ser mais honesto, para eu me tornar uma expressão do amor, da bondade. E aí sim, eu percebi que a verdade não está em lugar nenhum, a não ser dentro de mim. Se esse vídeo ressoou com o seu coração, comenta aqui o que você sentiu, compartilha com alguém que você ame. Se inscreva no canal. Para você que não me conhece, eu estou a Gabi, mentora e professora de autoconhecimento. Semanalmente trago aulas ao vivo gratuitas aqui no canal, que depois vão lá para o Portal Despertando, que é a minha escola de autoconhecimento. Mas aqui, nessa troca que a gente teve, já é algo muito profundo. E eu quero saber a sua opinião, a sua reflexão, como que você enxerga isso sobre a verdade, como que você percebe e testemunha se você está se aproximando dela ou não, essa ressonância que vem do coração. Eu quero saber a sua opinião também. A gente se vê semana que vem em um próximo vídeo.